Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Saudades, muitas saudades. Hoje é domingo e hoje tem escola dominical. Mesmo que estiver chovendo, que estiver frio, que me importa? Não faz mal. Nós vamos depressa, nós vamos correndo aprender nossa lição, porque afinal de contas nós estamos em casa, estamos pela internet, pelo YouTube. Mas se você começou a lembrar da letrinha dessa música lá da década de 80, comecinho da década de 90, tenta ficar em casa sempre que for possível. Se você tiver que sair, use o álcool em gel, coloque a sua máscara. Essa é da tia Keiko, mãe da Camis, muito boa. E se cuida, nós temos que fazer a nossa parte para combater e evitar o coronavírus. Será que tá frio? Dificilmente vocês vão me ver de blusa, mas hoje tá friozinho. A previsão do tempo ontem à noite era que hoje de madrugada faria 7 graus e realmente foram 7 graus. Frio, 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 muito frio. E é interessante que a previsão do tempo, ela prevê o futuro, ela olha hoje e fala como que vai estar o tempo daqui 2, 3, 4, muitos dias. Mas será que no tempo de José era assim? José não tinha ideia de como seria o tempo depois dos dias dele. A gente vê lá em Gênesis, e é sempre importante que vocês leiam, Gênesis, entre o capítulo 37 e o capítulo 50, por exemplo, nós temos toda a história de José que nós estamos trabalhando já faz 8 aulas. Hoje é a 8ª aula que nós estamos falando sobre José. E ele não tinha ideia quando ele foi vendido pelos irmãos, quando ele foi parar lá na casa de Potifar, quando ele foi parar na prisão, quando ele saiu da prisão, foi para o palácio do faraó. Ele não tinha ideia do que iria acontecer depois desses dias. E sabe onde a gente lê sobre isso? Hoje nós começamos a ler em Êxodo. Então pega a sua Bíblia, pede para algum adulto ler para você, se você não sabe ler ainda. Está lá em Êxodo, capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 14, a história de hoje. É curtinho, só 14 versículos. Então leia na sua Bíblia ou peça para um adulto ler para você. É muito importante que você se lembre que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o versículo para nós decorarmos. Ele está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E essa é a 8ª lição que nós temos com José. Se você recebeu os textos, você vai reconhecer o conteúdo de hoje. Se não, pede para os teus professores que eles enviam para vocês pelo WhatsApp. E nessas 8 lições, nós aprendemos 8 coisas muito importantes com a vida de José e que se aplicam também à nossa vida. A primeira delas é que José era obediente, então nós devemos obedecer a Deus. E José não apenas obedecia por medo ou por obrigação, ele obedecia porque ele tinha amor a Deus. Ele era obediente a Deus e ele amava a Deus. Ele também amava a sua família, mesmo aqueles irmãos que faziam bullying com ele, aqueles irmãos que brigavam com ele o tempo todo, José amava a sua família. Depois que ele foi vendido lá na casa de Potifar, José resistiu à tentação, ele disse não para a tentação. É um exemplo para nós. E José sempre nos mostrou que Deus nos ajuda. Então José era obediente, José amava Deus, José amava a sua família, José disse não à tentação e Deus ajudava José. José também era um servo fiel de Deus, ele servia a Deus. Nós também aprendemos com José que Deus sempre tem o melhor para nós. E quando nós somos servos de Deus, somos obedientes, nós ajudamos também o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Você é o povo de Deus. Mas José morreu, o povo cresceu muito e os egípcios temeram. Os egípcios ficaram com medo deles. Lembre-se, mesmo nesses momentos de medo, de tensão, de perigo, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama Deus, você precisa saber que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo aquelas coisas que você não entende, que você não sabe o porquê está acontecendo. Se você ama Deus, essas coisas também cooperam para você. O povo de José, quando chegou no Egito, os filhos de Jacó, eram mais ou menos umas 70 pessoas. Depois de algumas centenas de anos, eles eram mais de 2 milhões de pessoas. Tem noção de quanta gente é isso? É quase 10 vezes a população de Marília inteirinha num lugar só.
lá na terra de Gósen. E os egípcios ficaram com muito medo deles. E eles viraram escravos. Eles eram forçados a trabalhar, eles não tinham direitos, eles eram agredidos. É muito pior do que bullying. O que será que aconteceu com eles depois disso? José morreu, veio um faraó novo que não conhecia José, que não conhecia a história deles. E esse faraó temeu, ele teve medo e transformou os israelitas em escravos. O que será que aconteceu depois? Você pode ler na sua Bíblia, ali perto do versículo 15 do primeiro capítulo de Êxodo, ou você pode esperar que na próxima semana nós contaremos como que essa história continua. Só para lembrar, é muito importante, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, confie nele. Tchau, pessoal. Até!